Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que alegria nesse sábado abençoado podermos juntos meditarmos na palavra do Senhor e termos esse tempo precioso de devocional. E o tema para a nossa noite é fidelidade. Estamos fazendo esse maravilhoso passeio em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, onde o apóstolo Paulo preconiza o fruto do Espírito, cujo qual tem 9 virtudes, e a virtude que nós vamos analisar hoje é fidelidade. Diz o texto, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Meus queridos, fidelidade é aquela virtude que é muito apreciada e desejada por quase todos nós. Sim, tem pessoas que não têm muita querência por fidelidade, mas, bem da verdade, a fidelidade é desejada por todos. Assim como a infidelidade é sempre detestável. Por exemplo, nós sempre elogiamos uma pessoa fiel a Deus e dizemos que o homem ou a mulher que tem essa conduta é admirável. Também é honorável um homem ou uma mulher fiel ao seu casamento. Sabemos que isso é um pressuposto, mas é digno de honra. Alguém que é fiel em seu relacionamento ali conjugal. É o que vai dizer Hebreus capítulo 13, versículo 4. Sim, o leito conjugal é digno de honra. Por outro lado, é deplorável quando encontramos a infidelidade nas relações conjugais, comerciais, políticas. Também é horrível quando o judiciário se torna infiel em relação aos seus princípios pré-estabelecidos, quando a balança pende mais para um lado em detrimento do outro. Porém, o mais horrível é a infidelidade em relação a Deus. Aliás, essa foi a postura do povo de Israel durante muito tempo. E além de ser esteticamente horrível, porque é virar as costas contra aquele que só fez o bem, isso é horrível, mas também é tremendamente danoso. Mas nós vamos então só delimitar o que é fidelidade para ficar claro para nós e aí termos um andamento mais apropriado quanto a essa questão, a esse termo, a essa virtude tão importante para a vida de cada um de nós. A palavra fidelidade vem do grego que é pistis, que também é a mesma palavra que dá origem à palavra fé no nosso português. A palavra fé, por conseguinte, tem a significação de confiança completa e plena em algo ou alguém. No nosso caso, a confiança plena e completa em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Encontramos essa palavra, a palavra fé, diversas vezes na Bíblia Sagrada. Por exemplo, temos a fé como um conjunto de doutrinas, isto é, referencia à fé cristã. Temos a fé como confiança inabalável em Deus, esta é a fé lá de Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante. Temos a fé como dom espiritual, capítulo 12, versículo 9 de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2 de 1 Coríntios, Romanos, capítulo 12, enfim, temos ali a fé nessa dimensão. E temos a fé salvadora. Esta é aquela resposta que o ser humano dá a Deus que nos conduza ou nos introduz no reino do Senhor. O apóstolo Paulo vai falar dessa categoria de fé aqui mesmo em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 26, quando ele diz, porque todos os filhos de Deus são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ele também trata do mesmo tema lá no célebre versículo, capítulo 2, versículo 8 de Efésios, quando ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus também vai referenciar esse tipo de fé lá em João, capítulo 1, versículo 12, quando ele diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, aqueles que exercitam fé no nome do Senhor. Porém, vale salientar que especificamente aqui no rol das virtudes do fruto do Espírito, ela assume, essa palavra pistis no grego, assume uma outra conotação ou outras características. Aqui a conotação ela é mais ética, isto é direcionada a Deus e às pessoas, em especial a você mesmo. Então a ideia aqui é que uma pessoa fiel se expressa com fidelidade primária a Deus. Uma pessoa fiel sempre vai mostrar, através das ações práticas, que caminha de acordo com a vontade de Deus. Assim, ela é uma imitação fiel de Cristo. Aliás, nós fomos criados originalmente para isso. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o texto bíblico vai dizer, façamos o homem, Deus dizendo ali no colóquio celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Portanto, o caráter de Deus foi impresso em nós no ato da criação. É verdade que no curso da história o pecado conspurcou a imagem de Deus em nós. Assim, a humanidade se desconfigurou. E como eu costumo dizer aqui na igreja, essa
uma unidade com Deus e com o próximo foi corrompida no ato do pecado. Deste modo, o ser humano continuou vivo do ponto de vista bios, ou seja, biologicamente, mas do ponto de vista espiritual, a isso o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Portanto, vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. E jamais conseguiríamos, por nós mesmos, reestabelecer essa unidade, essa humanidade total, a menos que viesse o humano perfeito para nos reconectar com Deus e com o nosso próximo. E em Cristo nós temos esse humano perfeito, a imagem de Deus, e através do seu sacrifício crístico, a humanidade, uma unidade, foi reestabelecida entre nós e o nosso Deus, e a possibilidade de um relacionamento humano com o nosso semelhante. Portanto, esses que foram afetados pela graça de Deus, agora são inoculados, são engendrados pelo Espírito Santo com um fruto que é chamado o fruto do Espírito, que tem essa virtude, a virtude da fidelidade. Sim, fidelidade no original, num certo sentido, tem a ver com ser uma cópia fidedigna de algo. No nosso caso, uma cópia fidedigna do Senhor Jesus Cristo. Quando nós dizemos que somos cristãos, estamos dizendo que somos pequenos cristos, ou cópia de Cristo, não um simulacro falsificado e nem tampouco uma cópia de má qualidade, mas uma cópia com todas as impressões do original. Conta uma história bem interessante, bem emocionante, a história é grande, eu quero resumir aqui rapidamente para você, a história de um homem chamado David Livingstone, e ele foi missionário na África durante muitos anos, e ele fez um propósito, logo quando chegou na tribo, ele trabalharia em uma tribo específica, aliás, em várias tribos e moraria numa dessas tribos, e o propósito dele é que ele pregaria o evangelho com palavras e ações lá nas outras tribos, mas na tribo que ele iria residir, ele não pregaria o evangelho com palavras, ele apenas viveria o Evangelho, viveria como Cristo viveu. E ele fez isso durante muitos anos, mas depois de um tempo ele adoeceu e teve que retornar para o seu país de origem para tratamentos médicos. E a agência missionária, então, enviou outro missionário para aquele campo missionário. Quando esse missionário, que agora chega para tomar o lugar de David ali naquela tribo, ele logo vai pregar o evangelho, que é o que todo missionário faria, e quando ele prega o evangelho, o cacique ou o líder ali da aldeia, ele interrompe o missionário e diz, olha, nós conhecemos esse homem que você está falando. Esse homem aí que você está falando, nós não só o conhecemos, como ele morou aqui entre nós. Sim, ele morou aqui entre nós. O problema é que o senhor está equivocado quanto ao nome desse homem. Você está dizendo que é Jesus, mas esse que morou aqui, ele chamava David Livingstone, ou seja, esse homem era Jesus. Irmãos, veja a dimensão dessa história. Esse missionário viveu tão profundamente Jesus Cristo que, ao falar de Jesus, ele podia expressar pela sua própria vida. Esse homem praticou o verdadeiro sentido da fidelidade, isto é, manter-se fiel ao seu chamado e ao seu Senhor. Mas a fidelidade também tem um aspecto de integridade, de lealdade, de honestidade. Uma pessoa fiel que age com fidelidade é alguém digno de confiança. Por outro lado, alguém infiel é uma pessoa que normalmente não confiamos. É comum ouvirmos, por exemplo, dizer de uma pessoa infiel, olha, tome cuidado com ela, pois essa pessoa não é de confiança, em algum momento ela vai te trair. Assim, quando essa virtude, a fidelidade, virtude do Espírito Santo, uma das virtudes do Espírito Santo é cultivada no coração de alguém, ela age como um filtro, um aio, aquele que carrega uma pessoa até uma dimensão de moralidade. Assim como o aio lá nos tempos antigos, que era um preceptor de um infante até que ele alcançasse a maioridade, aqui essa virtude funciona da mesma maneira, porém o aio deixava o pupilo quando esse alcançava a adultez. No caso dessa virtude, ela nos acompanha pela vida toda. Amados, essa virtude é essencial para o nosso relacionamento com o próximo e para o nosso relacionamento com o Senhor. Aliás, ele deseja isso dos seus filhos. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Ele diz, ora, além disso, o que se requer de cada um deles é que sejam
fiéis ao Senhor. Como temos asseverado aqui em todas as nossas reflexões baseadas no fruto do Espírito, a natureza humana é essencialmente pecaminosa. Por isso, por natureza, nós somos propensos muito mais à lista descrita do versículo 19 ao versículo 21 do que a descrita do versículo 22 ao versículo 23, porque as obras da carne sempre serão mais atraentes do que a obra do Espírito. A nossa natureza caída sempre vai almejar e buscar as obras da carne, aquilo que é volição particular, pessoal, aquilo que está endogenamente introjetada ou introjetado em nós. Assim, para efetivamente sermos fiéis ao Senhor, precisamos fazer morrer a velha natureza, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à velha natureza, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os maus desejos, a avareza, que é a idolatria. De fato, essa é uma árdua tarefa, pois ser fiel num mundo tão vil, cheio de infidelidade, é um grande desafio. Porém, a despeito de ser um grande desafio, é possível se estivermos no Senhor. A experiência de Daniel, Ananias, Azarias e Misael lá na Babilônia nos mostra que é possível continuar fiel ao Senhor, mesmo em meio a tanta corrupção, tanta idolatria e tanta promiscuidade. Certo dia, conta o texto lá de Daniel, que Nabucodonosor, o rei, o portentoso rei da Babilônia, possuído de uma megalomania imperial e ao mesmo tempo teomânica, erigiu uma estátua com uma imagem e decretou que todos deveriam adorá-lo. Ananias, Azarias e Misael, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, como você conhece, se mantiveram firmes e não fizeram ou fizeram aquilo que o rei determinou que fosse feito. E aí eles foram jogados, ou tinha a possibilidade de serem jogados na fornalha ardente de fogo. Mas o rei ainda dá uma última chance para eles e diz o seguinte: olha, se vocês adorarem a estátua, eu não farei isso, eu não levarei vocês à fornalha de fogo. Caso contrário, ninguém poderá livrá-los da minha mão, disse o rei Nabucodonosor. Mas aí o registro de Daniel, no capítulo 3, versículo 16 e 18, dá conta do seguinte. Olha o que diz o texto. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, dizendo: ó rei, quanto a isto, não precisa nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, não nos livrar e não nos livrar da fornalha de fogo ardente das suas mãos, Ele mesmo, sim, Ele mesmo dará para nós o conforto. Fique sabendo que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Irmãos, esses jovens, eles fizeram um ponto de delimitação da fidelidade deles, logo quando eles chegaram lá na Babilônia. Eles fizeram uma linha, sim, uma linha imaginária, dizendo: daqui para trás nós ficamos, daqui para frente nós não vamos, daqui para trás é fidelidade a Deus, daqui para frente é romper e transigir com os absolutos de Deus, por isso nós não o faremos. Uma experiência parecida com essa foi a de Daniel, lá no capítulo 5. Ao ser fiel ao Senhor, ele foi jogado numa cova de leões famintos, mas o Senhor também honrou a sua fidelidade. Por que não dizer o garboso José do Egito diante de uma senhora, a esposa de Potifar, que certamente era uma mulher muito atraente, e o jovem era um adolescente na ebulição dos seus hormônios, mas ele não transigiu com a fidelidade a Deus, ainda que isso lhe custasse a sua própria liberdade ou mesmo a sua própria vida. Amados, a fidelidade sempre será o caminho mais difícil a ser trilhado, mas valerá a pena. Sim, trilhe a fidelidade e você terá a bênção do Senhor. Seja nos seus negócios, seja fiel, seja honesto, seja literalmente aquele homem que é reto e você vai ter grandes ganhos. É o que vai dizer Provérbios capítulo 28, versículo 20. Seja na sua família, sim, essa área exige a sua maior atenção. Deus honrará você quando você honrar a sua família com fidelidade. Seja acima de tudo também fiel a Ele, ao nosso Senhor. A parábola dos talentos, lá em Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30, vai nos dizer, o Senhor Jesus dizendo, aqueles servos que foram fiéis, Ele diz o seguinte: venha, servo bom e fiel, entre no gozo, desfrute da presença do teu Senhor. Também lá em Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor Jesus dirige-se a uma das igrejas, Ele diz: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa
da vida. Sejamos fiéis ao Senhor, o nosso Deus, ao nosso próximo e a nós mesmos. Praticando isso, você vai viver melhor, você, a sua casa e a sua família, para a glória dele. O motivo de oração para nós hoje, 23º dia da nossa campanha, Jesus transforma a nossa família, é para que peçamos ao Espírito Santo que tome o controle de todas as áreas das nossas vidas e nos ajude a sermos fiéis também a Ele, ao Senhor. Pratique isso e viva melhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.